Olá pessoal, bem-vindo aos cursos de 2020 do meu canal. Nós iniciaremos esse ano com o livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Vai ser um curso curto, que eu vou mais trabalhar algumas provocações que eu acho que pode nos ajudar criticamente, tanto para ser favorável a ele e também ser contrário a ele. Porque o próprio Paulo Freire não queria ser uma unanimidade, afinal, se ele é um cara que sempre defendeu o pensamento crítico, ele não poderia pensar a si mesmo como uma unanimidade. Eu sou o Saulo Dorso Ferreira, sou psicanalista, psicólogo e professor, e esse aqui é o Paulo Freire do Zero. Bom pessoal, para começar aqui, eu estou usando a edição Paz e Terra. Você consegue achar facilmente em livraria. É um livro que é barato, você consegue achar outras edições, você consegue achar PDF facilmente. E como é um Paulo Freire do Zero, nada mais justo que começar com um prefácio. O prefácio é um prefácio curto, de 20 páginas, escrito pelo professor Hernani Maria Fiore. E só esse prefácio aqui, eu não vou conseguir dar conta em uma aula só, porque tem muito conteúdo, tem muita ideia complexa, e eu vou tentar passar por elas, porque elas vão ajudar a entender o restante do livro. Então ele começa dizendo assim, Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida, não pensa ideias, pensa a existência. Pois bem, é isso. Acho que ele vai além daquela ideia de pedagogia, de simplesmente uma transmissão de saberes, mas sim fazer o sujeito se pensar, pensar onde ele está, pensar a cultura, essas coisas todas. Tanto é que logo aqui na segunda página do prefácio, a página 12, ele vai trazer um comentário sobre Hegel, né? Ele vai dizer assim, a pedagogia do oprimido é, pois, libertadora de ambos, do oprimido e do opressor. Hegelianamente, diríamos, a verdade do opressor reside na consciência do oprimido. Ele está comentando aqui, obviamente, do Fenomenologia do Espírito, do Hegel, que vai trazer a ideia da dialética senhor-escravo. De forma muito resumida e muito geral, a ideia assim, são dois homens numa luta por puro prestígio, em que um topa lutar até a morte e o outro não. O que vai sair vencedor, ele fica no lugar de senhor, o perdedor fica no lugar de escravo. Só que é interessante que o que perde, ele não pode ser morto, ele tem que continuar vivo. E por quê? Porque o senhor precisa do reconhecimento do escravo para que ele possa ser senhor. Só de pensar nessa unidade mínima do raciocínio, você já vê assim que, por um lado, que esse, apesar de ser o senhor, ele depende do escravo. Então você vai ter muitas vezes a modificação dos lugares. Parece que o escravo muitas vezes acaba sendo o senhor, porque o senhor depende do reconhecimento do escravo com relação a ele. Então fica nessa modificação de lugares muito curiosa, que pode levar até a pensar, por exemplo, que mesmo aquele que está no lugar de opressor, que se percebe como opressor, se você faz uma análise crítica do lugar de si mesmo, né, de posição do sujeito no mundo, ele também estará no lugar de oprimido. Então mesmo o opressor tem como verdade de si que também é um oprimido. Eu vou falar em vários momentos desse livro o quanto eu acho próximo as ideias do Paulo Freire com algumas ideias da psicanálise. Logo de cara já me lembra a teoria dos 4 discursos do Lacan, em que você vai ter o discurso do mestre, o S1, S2, o objeto A e o sujeito barrado, que vai ter mais ou menos assim, o mestre que está aqui em cima, né, que é o agente, ele vai ter como verdade oculta, uma verdade que ele não mostra para o outro, que ele também é um sujeito barrado. Então o mestre, o senhor, o opressor também tem como verdade, sem que saiba, que ele é um oprimido. Então, como é que você... Então, de alguma forma, ele tem essa verdade em si, mas não consegue reconhecer em si mesmo. E a gente poderia, assim, resumir logo de cara, apesar de ser só o começo, justamente um processo de conscientização do lugar do sujeito. E nisso se perceber nesse lugar de oprimido e mesmo o opressor se perceber no lugar de oprimido e, claro, também se perceber num certo movimento opressor. Obviamente que mesmo o oprimido pode repetir o movimento de opressor. Então veja que a modificação senhor-escravo que o Hegel mostra que ela é intercambiável, você também vai ter a mesma coisa em opressor e oprimido. Então olha só que interessante. Ele diz aqui, talvez seja o sentido mais exato da alfabetização aprender a escrever a sua história, como autor e como testemunha de sua história. Então, o Paulo Freire vai muito para essa via autoral, Então, o aprendizado precisa passar pela via autoral da história do sujeito, da cultura do sujeito, para o sujeito pensar dentro da sua própria história, da sua própria realidade. E ele diz assim, na página seguinte, alfabetizar é conscientizar.
Então retomamos Hegel, retomamos essa ideia que eu preciso ter consciência do lugar que falo, da minha cultura, do que eu faço, da relação com o outro, com o mundo, etc. e tal. Então ele vai dizer assim, como sai de seu universo e como ela volta. Então ele vai dizer assim, então como é que o sujeito começa a ter consciência nesse processo de alfabetizar? Ele vai dizer, ó, uma pesquisa prévia investiga o universo das palavras faladas no meio cultural do alfabetizando. Então, primeiro, quais são as palavras que são usadas aqui? E não palavras de uma outra cultura que nada tem a ver com aqui. Estou lá com uma população X, né, de uma experiência, sei lá, numa periferia pobre, eu tenho ali palavras que são comuns no cotidiano dessa pessoa, que se eu trouxer uma palavra de sei lá, um país europeu rico, as palavras não batem assim, são palavras completamente distantes da realidade. Então o que eu estou fazendo? Estou buscando as palavras que são comuns àquele grupo. Então eu preciso achar quais são as palavras formadoras desse grupo. Primeiro ponto. Daí são extraídos vocábulos de mais ricas possibilidades fonêmicas e de maior carga semântica, né, de mais sentido, né, de maiores possibilidades de sentidos. Os que não só permitem rápido domínio do universo da palavra escrita, como também mais eficaz engajamento de quem a pronuncia, com a força pragmática que instaura e transforma o mundo humano. Aí essas palavras são chamadas palavras geradoras. Então, a partir dessas palavras, que a pessoa já fala ali no seu contexto cultural, social, elas são meio que isoladas, percebidas, e a partir dela começar a gerar novas possibilidades. Então, olha que interessante isso. Aliás, assim, ó, no Círculo da Cultura, na página 15, a rigor não se ensina, aprende-se em reciprocidade de consciências. Não há professor, há um coordenador que tem por função dar as informações solicitadas pelos respectivos participantes e propicia condições favoráveis à dinâmica do grupo. Então você tem lá uma relação do professor e do aluno. Na proposta do Paulo Freire, isso tem que ser equalizado aqui, ó, tem que ser colocado na mesma linha horizontal. Por quê? O professor tem um saber sobre talvez questões formais da educação que esse aqui não tem, mas não significa que o aluno não tenha nenhum conhecimento, ele também tem. A questão é, pensando no método Paulo Freire, que ele convida as questões desse aluno que sejam trazidas para cá. Então, eu tenho conhecimento numa outra área, no meu trabalho, numa outra experiência. Então, esse conhecimento não é descartado. Então, assim, aqui você é burro, não sabe nada, vou te ensinar regras gramaticais. Não. Traga a sua experiência, o seu saber, e esse saber é trazido, o do outro é trazido, o do outro é trazido. Então tem uma série de conhecimentos, eles vão ser então, a partir desse conhecimento, dentro do formato da proposta da pedagogia, são formas de ajudar o sujeito a pensar a si, pensar o outro, pensar as relações, mas a partir dos próprios saberes. Olha que interessante isso. E esse modelo, inclusive, quando você deixa tudo horizontal e trazendo essas experiências do próprio sujeito, são experiências, né? As aulas ficam riquíssimas de sentido, porque tem consequências imediatas na experiência sensível e empírica do sujeito. Diferente de experiências extremamente abstratas que você aprende e fala assim, mas o que isso tem a ver, cara? Qual que é o sentido disso, né? Então, quando você pensa assim, é uma forma de crítica que o Paulo Freire vai falar em Pedagogia da Autonomia, por exemplo, da educação bancária, aquela educação que simplesmente deposita, o professor vai lá e deposita um saber no aluno e que ele coloque dentro dele ponto final, sem nenhum posicionamento crítico. Para já pensar assim, a estrutura que o Paulo Freire está propondo isso é colocado em mim, ó, o professor vem, traz o conhecimento, mas não entra simplesmente. Ele passa por um filtro crítico e eu vou me posicionar frente a esse filtro. Não é assim, não concordo, não quero nem saber. Porque daí cai numa proposta que não tem nada a ver com formação nisso, né? Não vi, não gostei, mas é mais assim, trago esse conhecimento, eu me posiciono criticamente para aceitar ou para rejeitar, né? É o próprio ponto, por exemplo, quando as pessoas vão lá e simplesmente atacam Paulo Freire, não gostam do Paulo Freire, ou o oposto, né? Endeusam Paulo Freire, a ideia é assim, mas por que você gosta do cara? Por que você endeusa? Por que você odeia? Por que você não suporta? Aí, justamente no posicionamento crítico, que eu posso dizer, beleza, então eu respeito essa ideia. Agora, simplesmente, não concordo, não é isso, ou ele é perfeito, maravilhoso, o que você leu? Nada. Ele é um lixo, o que você leu? Nada. Então não dá, não tem posicionamento crítico aí. Então, posicionamento crítico é a essência de tudo. Aí, então ele está dizendo isso, não vou ter essas palavras geradoras. Olha que interessante essa linha de raciocínio que a gente pode pegar aqui, ó. Na página 16, ele diz assim...
Nessa etapa são descodificadas pelos grupos várias unidades básicas, codificações simples e sugestivas, que dialogicamente descodificadas vão redescobrindo o homem como sujeito de todo o processo histórico da cultura e, obviamente, também da cultura letrada. O que o homem fala e escreve, como fala e escreve, tudo é expressão objetiva de seu espírito. Por isso pode o espírito refazer o feito neste redescobrindo o processo que o fez e refaz. Para não parecer só um jogo de palavras aqui, ó, eu vou pegar uma frase que está lá na frente e eu volto para cá, que diz assim, ó, com a palavra o homem se faz homem. É uma ideia que eu acho muito próxima da proposta do Lacan, inclusive, que diz assim que a nossa existência é produto da linguagem. Então, eu sou formado por palavras ditas por mim, ditas pelo outro. A questão é que eu falo essas palavras sem me dar conta do que falo, do que sou falado. Simplesmente eu fico lá tagarelando um monte de palavras. O que ele está propondo é assim, ao invés de trazer mais palavras abstratas num processo pedagógico, eu pego as palavras que as pessoas já têm no seu dia a dia, na sua experiência cultural, na sua experiência social, né, dos seus convívios, eu pego essas palavras, eu então acho, né, a gente desmonta essas palavras e as palavras com maior carga semântica, a partir dela então, elas estavam todas codificadas, são descodificadas e uma vez descodificadas eu posso agora usar para gerar novos conteúdos, novos pensamentos da própria palavra com outras palavras, da palavra com relação a mim mesmo, da minha palavra com relação ao mundo, né? Ó. Por isso que ele fala assim, o método Paulo Freire, na 17, não ensina a repetir palavras. Porque repetir palavras é o que nós fazemos desde o dia que nós nascemos. Nós somos falados pelo outro, aprendemos palavras sem nos darmos conta do que são essas palavras. É nessa hora que eu acho que o método aqui é muito próximo do que a psicanálise propõe, né, com o método clínico, porque nós falamos uma série de coisas, somos falados por uma série de coisas, e nunca escutamos o que falamos de nós. E quando você vai para uma análise e tem lá um analista silencioso que repete certas palavras, certas frases que você diz, você escuta a sua mensagem invertida. Você fala algo e finalmente, por ninguém falar em cima, essa palavra volta para você, ou ele só repete aquilo, e você então se reconhece ou não naquelas palavras. Então, ao se reconhecer ou não, você se posiciona criticamente. Então você pode dizer, não se trata disso, ou sim se trata disso. Então por isso que ele está dizendo isso, ó. Dialogicamente, né, no diálogo, são descodificadas essas palavras, vão redescobrindo o homem, então você se descobre de novo. Você achou que sabia quem era você então passa a se descobrir mais uma vez, agora de uma forma crítica. Sujeito de um processo histórico, né? Você é um sujeito histórico, você é um sujeito formador da realidade, você é um sujeito que tem opinião, você não é simplesmente um voto vencido no mundo, você tem um lugar de fala, você tem um lugar de representatividade, é disso. Então, Von Renan, o homem fala e escreve como fala e escreve, tudo é expressão objetiva de seu espírito, por isso pode o espírito refazer o feito, né? Então já foi feito, mas quando eu consigo desconstruir, ampliar o nível semântico e recriar essas palavras, eu redescobri no processo e posso fazer e refazer. Então, por isso que ele vai dizer depois, né, que o método Paulo Freire não ensina a repetir palavras. Você sai do discurso abstrato e diz aqui, ó, simplesmente coloca, ó que legal essa frase, o alfabetizando em condições de poder reexistenciar criticamente as palavras de seu mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua palavra. Aí tá, sujeito se posicionou porque agora diz, é isso ou não é isso, porque sabe o que diz, tomou consciência dos discursos que afetam a ele, a sua realidade, a sua cultura, entende? Então é se posicionar criticamente, aí vem a frase que eu peguei agora há pouco, com a palavra o homem se faz homem, e para finalizar hoje, tem um trecho aqui que ele traz, que é a fala de uma mulher simples do povo que diz assim, gosto de discutir sobre isso porque vivo assim. Enquanto vivo, porém não vejo. Agora sim observo como vivo. Então é nessa relação dialógica, né, do diálogo com o outro, nesse nível horizontal, de criticizar as palavras, de se posicionar criticamente, que eu posso então me perceber como vivo, como me relaciono, como falo, como amo, essas coisas todas. Isso é muito próximo de uma ideia que o Saramago traz, né, que assim, para ver a ilha é necessário sair da ilha. Enquanto você está aqui, você não enxerga, você precisa sair de si para então perceber a ilha.
Então eu estou nesse meio que sou eu e falo sem saber do que falo, eu preciso então, de uma forma crítica, me posicionar fora disso, perceber as palavras que me formam, que formam minha realidade, minha cultura, então perceber o que sou eu nessa história toda. Certo? Essa foi a nossa primeira aula. Bons estudos e até a próxima aula.